Então, nós vamos começar uma nova parte da apostila, vamos para o capítulo 5, né? Finalidade dos ebós, banhos e defumações. Ebós são entregas, tá? As entregas que são feitas, ou descarrego, essas coisas. Mas aqui a gente colocou como ebós. Limpeza e manutenção do nosso perispírito. Vamos começar falando desse item. Então, já sabem, qualquer coisa, levanta a mão e vamos seguindo. Sabendo que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, onde a egrégora planetária ainda é formada por vibrações muito baixas. Isto quer dizer que as nossas emanações de formas pensamentos ainda estão voltadas para o mal. É nocivo, imperfeito, perverso, indivíduo de má índole. Atraímos através de nossa própria falta de vigilância, disse Jesus, vigiai e orai, parasitas e larvas astrais que impregnam a nossa aura, que é o perispírito, trazendo-nos prejuízos múltiplos e doenças. Então, vamos, partindo deste princípio, analisar como ocorrem estas infestações de parasitas em nosso perispírito, para posteriormente analisarmos como as ervas nos auxiliam na limpeza, restauração e manutenção da nossa aura, ou perispírito. Né? Bom, mundo de provas e expiações é o segundo estágio do mundo, né? Tem o mundo primitivo, o segundo é provas e expiações, o terceiro regeneração, aí superior. Então, você vê, nós estamos lá no segundo degrauzinho. Então, a população daqui de espíritos encarnados e desencarnados, ela tem provas e tem muitas expiações. Então, os pensamentos, a moral de nós aqui, dos indivíduos que habitam esse planeta, que é o que forma a egrégora, quer dizer, que é o montante de pensamentos dos encarnados e dos desencarnados, são de vibrações pesadas, vibrações de baixas vibrações, né? E isso daí, que ele vai falar aqui, isso quem fala é o André Luiz, ele nos traz até como que tem essas formas, esses parasitas e larvas, é como se fosse larva mesmo, né? Que a gente vê, lesma, por exemplo, e isso daí, ela vai se fixando em nosso perispírito. Ela vai se fixando por causa dessas nossas vibrações, e nós vamos ver aqui que elas podem ser produzidas por nós ou por outros espíritos que a gente deixa ou que se afiniza, tá? E isso vai criando e vai tornando o nosso perispírito pesado, difícil, e essas larvas vão trazendo problemas para aonde saem as doenças e outras coisas mais. Tá? Então, a gente vai ver como funciona isso para depois ver como que os banhos de defesa, as defumações, as entregas e outras coisas vão fazer para eliminar essas larvas, fazer uma limpeza, uma manutenção no nosso perispírito. Tá? Então, vamos lá. Nos processos produzidos por nós, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Essa frase aqui é interessante. O que ele está dizendo aqui? Que a rigor, quer dizer, não é sempre, que a enfermidade, ela não vem da mente, tá? Ela pode vir uma bactéria, um vírus, algo que está
aqui no nosso mundo, no nosso planeta, ou que está com outro e aí passa, né? Que nem a gripe, por exemplo, tal. Mas pode-se garantir que a vida mental, quer dizer, que a nossa mente, o nosso pensamento, ele influencia muito mais para que possamos pegar uma doença ou fiquemos doentes do que, na verdade, esse processo físico que existe no planeta. Então, a vida mental, a gente vai ver aqui, ó, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Quer dizer, é intoxicar o próprio corpo, estragando os centros de nossa vida profunda e arrastando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, cultivar melindre, desgosto, irritação, mágoa, tudo isso contamina a nós próprios, o nosso espírito, e depois vai também contaminar ou ter reações no nosso corpo. Então, só para a gente ter uma ideia, por que se tem, por exemplo, úlcera ou gastrite nervosa? Porque a pessoa é irritada. E o tanto que ela se irrita, isso causa esses parasitas, esses miasmas, essas outras coisas no perispírito, e isso vai causar problemas no estômago, físico. Então, é assim que funciona tudo. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é um livro bem dificilzinho de ler, mas é muito, muito bom. Ele vai falando como que se processa isso, como que a nossa mente e essa parte, né, espiritual acaba contribuindo para que o nosso corpo adoeça. E é exatamente isso que nós estamos vendo ali. Então, somos nós mesmos que contribuímos para isso. Então, uma pessoa que é alegre, que não guarda mágoa, que ela está sempre de bem com a vida, é muito mais difícil ela ficar doente do que pessoas irritadas, que se magoam fácil, cultivam melindres, raiva, ódio. Então, isso daí vai acabar trazendo processos, né, de doenças para o próprio corpo. Então, paramos. Aqui. Guardemos assim compreensão, paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superemos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Esse está no livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, 28 enfermidades. Suicídio indireto porque todos nós que cultivamos esses melindres, essas irritações, essa falta de perdão, esses ódios, eles vão criando doenças no nosso corpo, automaticamente nós estamos nos matando. Então, por isso que é um suicídio indireto. Muitas das vezes, porque o suicídio direto é aquele que o cara vai lá, põe uma arma na cabeça e puxa o gatilho, ou pula de um lugar. Nós aqui estamos, né, nós não, né? Muitas pessoas
estão nesse indireto. Só um minutinho, gente. Tentando permitir aqui que duas pessoas entrem, mas não estão conseguindo. Calma aí. Pronto. Então, dando sequência aqui. Alguma questão até agora? Então, vamos lá. Nos processos obsessivos. De acordo com o relato de Manuel Filomeno de Miranda, em Painéis da Obsessão, capítulo 6, Reflexões e Comentários, quaisquer atos infelizes que foram deliberadamente praticados em razão da força mental de que necessitam para sua consecução por um processo que por ora desconhecemos, destruirá os tecidos sutis do corpo mental e deste refletirá no perispírito, que se ressentindo de desconcerto, deixarão neste último corpo matizes que se projetarão na futura forma física, onde poder-se-á manifestar deficiências purificadoras acompanhadas da queda do tom vibratório específico e que permitirá a aproximação dos envolvidos no fato, no tempo e no espaço próximo ou não, se vincule pelo processo de uma sintonia automática da qual não se furtará. Vamos explicar o que ele está dizendo aqui, Manuel Filomeno de Miranda. Fazemos alguma coisa de errada para alguém, e essa pessoa, ela não nos perdoa, e ela fica com tanto ódio, raiva, que ela quer vingança de qualquer forma, tá? Mesmo que desencarnemos ambos, ou mesmo que a pessoa que eu fiz alguma coisa desencarne e eu não, ou podemos até citar, em vidas passadas ocorreu isso, este mal que eu fiz, ele fica registrado no meu perispírito, em mim. E também aquela pessoa que ficou com aquele ódio, com aquela raiva, mesmo que desencarnou, nesse processo, fica registrado nele o que eu fiz. Então, automaticamente, nós nos ligamos por uma sintonia. Então, ele, mesmo encarnado ou desencarnado, sempre vai me achar. É por isso que existe o processo obsessivo. É por isso que nós temos obsessão e obsessores. E por que os obsessores nos acham? Exatamente por causa disso. Quando eu faço mal a alguém, esse mal, ele cria uma sintonia entre nós dois, e não importa onde eu esteja, onde eu vá, se eu estou encarnado, desencarnado, a outra pessoa, a mesma coisa, nós estamos ligados ou sintonizados automaticamente. E um não consegue se afastar do outro. Automaticamente, só vai haver esse afastamento quando um perdoar e quando o outro pedir perdão. Olha que coisa louca. Como é que acontece?